Olá, senhoras e senhores, tudo certo com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, o meu nome é Paulo Perússulo, vou trabalhar com vocês o Estatuto da Criança e do Adolescente e, especificamente nessa oportunidade, vamos falar sobre o ato infracional e as medidas socioeducativas. Vamos lá? O que é o ato infracional? É a conduta análoga àquela descrita como crime ou contravenção penal no Código Penal e demais legislações penais. Isso aí está no artigo 103 da Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E quem é que comete ato infracional? Comete ato infracional criança e adolescente menores de 18 anos à data dos fatos, ou do fato, os denominados penalmente inimputáveis. Está lá no artigo 104 do ECA. Então, imputáveis cometem crimes, contravenções penais. Inimputáveis cometem atos infracionais. Então, quando se comete um crime, um imputável comete um crime, processado e julgado, caso condenado, transitou, vai ter que cumprir uma pena que está lá descrita no Código Penal, na legislação extravagante, enfim. E o adolescente cometeu ato infracional, o que vai acontecer com ele? Aplicam-se as medidas socioeducativas. Podem até ser cumuladas com medidas de proteção, mas, fundamentalmente, aplicam-se medidas socioeducativas. E criança comete ato infracional mesmo? Comete. Comete, sim. Só que a diferença das crianças para os adolescentes está justamente nas medidas que são cabíveis. Para os adolescentes, pode-se aplicar medidas de proteção, medidas socioeducativas, cumuladas ou não. Para as crianças, são inaplicáveis as medidas socioeducativas. E aplica o que então? Só a medida de proteção. Criança cometeu ato infracional, não se aplicam medidas socioeducativas. Somente as medidas de proteção que estão lá no artigo 101 do ECA. Isso está previsto onde? No artigo 105 do Estatuto. Ok? E, constatada a prática de ato infracional, quais são as medidas que podem ser aplicadas? Da mais leve para a mais grave? Advertência, obrigação de reparar dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional e as medidas de proteção previstas no artigo 101, do inciso 1 ao inciso 6. Isso está onde? Está no artigo 112 do ECA. Ao aplicar a medida socioeducativa, o magistrado deve considerar o quê? 3 questões principais. Parágrafo 1º do 112. Capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias da infração e a gravidade da infração. Assim, busca-se a proporcionalidade e que a medida seja efetiva, atinja a reintegração desse adolescente, a responsabilização de forma adequada. É vedada a prestação de trabalho forçado. Aqui, então, a gente não confunde com a prestação de serviço à comunidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A prestação de serviço à comunidade tem objetivo pedagógico, não é trabalho forçado. Não vamos confundir. E em relação aos adolescentes portadores de doença ou deficiência mental, logicamente será garantido o tratamento individual especializado em local adequado às suas condições. Então, por isso mesmo é que a medida deve ser sempre individualizada e consideradas as condições pessoais do adolescente para se verificar a medida que se mostra mais adequada no contexto. Para aplicar a medida de advertência, basta
a materialidade. Tem prova de materialidade, pode aplicar a advertência. E mesmo que não tenha prova da autoria, que só tenha indícios, né? Então, tem prova da materialidade, indício da autoria, pode advertir. E as outras? As outras não. As outras têm que ter provas suficientes da autoria, além da materialidade. Tem uma exceção, a remissão. Está lá no artigo 127 do ECA, porque a remissão, seja proposta pelo Ministério Público, seja judicial, ela não implica reconhecimento da prática do ato infracional. E não precisa, então, reconhecer que ele, de fato, praticou. Basta que ele, devidamente representado, concorde com a medida proposta pelo Ministério Público, ou, se concedida judicialmente, não está se reconhecendo que o adolescente efetivamente praticou esse ato infracional. Apenas está se acordando pela remissão, pura e simples, ou cumulada com alguma medida socioeducativa ou protetiva. Então vamos lá, as medidas de advertência e obrigação de reparar o dano. O que é advertência? A famosa admoestação verbal. Levar um pito, levar uma bronca e só. Já a obrigação de reparar o dano, ela é aplicável aos atos com reflexos patrimoniais. Mas, então, por exemplo, danificou uma porta de um banheiro público. Aplicada a medida de obrigação de reparar o dano, esse adolescente vai ter que reparar o prejuízo da vítima. Nesse caso, do exemplo, o Estado, mas pode ser um particular. Só que, logicamente, ele vai ter que ter capacidade em cumprir, né? Vai ter que ser possível de executar. E se for manifestada a impossibilidade, você acaba substituindo essa medida por outra mais adequada. A prestação de serviços à comunidade está lá no 117 do ECA. É a realização pelo sócio-educando de atividades gratuitas de interesse da comunidade, limitada a 6 meses, que poderão, por exemplo, ser desenvolvidas em escolas ou hospitais. Tá aí como dá para diferenciar bem de trabalho forçado, não tem nada a ver. E tem que observar nessa distribuição das tarefas as aptidões desse adolescente, e não pode ser ultrapassado o limite de 8 horas semanais, e deve ser observado também o horário de frequência escolar para que não haja prejuízo. E a jornada de trabalho também. Liberdade assistida, está lá no 118 e 119 do ECA. Compreende o acompanhamento, auxílio e a orientação do adolescente por pessoa capacitada. O prazo dela é mínimo de 6 meses, pode prorrogar, pode revogar, pode substituir a qualquer tempo. Compete à orientadora promoção social, supervisão escolar, profissionalização e apresentar um relatório do caso para a autoridade judiciária. Semiliberdade está lá no artigo 120 do ECA. Ela implica na restrição parcial da liberdade do sócio-educando, parte do tempo na instituição, outra parte fora dela, pode participar de atividades de lazer, escolares, profissionalização, sendo que atividades escolares e de profissionalização são obrigatórios. Ela pode ser determinada desde o início, né? Por exemplo, a sentença lá determinou a medida de semiliberdade, ou também pode ser uma progressão. Tá lá na medida de internação, a equipe técnica entendeu que já dá para progredir para uma semiliberdade, para incentivar essa reinserção social, e caso o Ministério Público, a defesa, sejam favoráveis e a autoridade judiciária assim entenda, progride-se para a semiliberdade. Já a internação é a medida extrema, né? A medida mais grave. Ela comporta privação da liberdade. Até pode ter atividade externa, mas tem que ser autorizada. Pode-se ter atividades externas, exceto se for proibido expressamente pelo juiz. E ela sujeita-se aos princípios da brevidade, excepcionalidade, respeito à condição de pessoa em desenvolvimento. Ou seja, difere da pena, né? Isso aqui não é pena. É a medida socioeducativa mais grave, lógico, mas não é pena. Então não pode ser confundido. Deve ser excepcional, respeitar a condição desse adolescente. E o mais breve possível.
Falando em brevidade, quais são os prazos? Não tem prazo determinado, só que deve ser reavaliada no máximo a cada 6 meses. E não pode extrapolar o prazo de 3 anos. Então, é um prazo de liberação compulsória. Deu 3 anos, decorreu, tem que ser liberado adolescente ou inserido numa medida de semi-liberdade ou na medida de liberdade assistida. Então, a liberação compulsória é aos 21 anos de idade. Quais são as hipóteses para aplicar essa medida extrema de internação? Estão lá no artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela é excepcionalíssima, é aplicável somente se inexistente outra mais adequada. Para aplicar a medida de internação, só é possível em atos infracionais cometidos mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa ou pela prática reiterada de outros crimes graves, de outras infrações, né? Porque adolescente não comete crime. Aí ela também pode ser aplicada pelo descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Só que essa aqui é diferente dessas outras duas. Já vamos ver. Por quê? Porque essa daí é a internação sanção. Ela decorre do descumprimento, né, da medida anteriormente imposta, diferente daquelas impostas por sentença. Inclusive quanto ao prazo. Então ela tem um prazo de, no máximo, 3 meses. Pode ser 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses não pode. Máximo 3 meses. Deve ser observado o devido processo legal, com a prévia oitiva desse adolescente. Então, antes de se decretar a internação-sanção, né, essa, entre aspas, punição pelo descumprimento, o adolescente tem que ser ouvido. E o local da internação? Na forma prevista lá no artigo 123 do Estatuto, a internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local diferente do destinado ao abrigo. O que isso quer dizer? Não pode ser uma instituição penal, não pode ser uma instituição de acolhimento institucional. Deve ser uma instituição específica para tal fim, um estabelecimento, né, de educação. E os adolescentes lá devem ser separados por critérios de idade, compleição física e a gravidade da infração cometida. São obrigatórias na internação as atividades pedagógicas, tanto na internação provisória, aquela lá do artigo 108 do ECA, que tem prazo de 45 dias, tanto a definitiva por sentença, deve contemplar atividades pedagógicas. Quais são os direitos desse adolescente, né, quando a gente está falando aqui dessas medidas socioeducativas e do ato infracional em si, né? Artigo 106 do ECA. A apreensão somente em flagrante ou por decisão judicial fundamentada, ou seja, apreendido em flagrante ou no caso de decretação de internação provisória pelo magistrado. Identificação dos responsáveis pela sua apreensão, ele tem o direito de saber, então ele é notificado de sua apreensão, deve lá constar os condutores, quem realizou a apreensão, tudo certinho formalmente. Deve ser informado de seus direitos, né, de ter a seu dispor um defensor, de ser acompanhado por um responsável, um familiar, enfim, ele deve ser informado. Apreendido adolescente, como é que funciona? Foi apreendido lá, deve a autoridade formalizar, a autoridade judiciária comunicar imediatamente. E a família, inclusive, avaliando-se a possibilidade de liberação imediata. Está lá no artigo 107 do ECA. Agora, e se o juiz entender que o ato infracional é grave e deve o adolescente permanecer internado? Aí, se decretada a internação provisória, ela não pode ultrapassar 45 dias. Ela é improrrogável, 45 dias. E deve ser fundamentada, basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade.
e deve ser demonstrada pelo juiz a necessidade imperiosa da medida. O que é a necessidade imperiosa da medida? Conceito vago, mas deve ser caso a caso ponderado pelo juiz, a existência de antecedentes infracionais, a gravidade do ato, a proteção do próprio adolescente, né, que em alguns determinados casos em liberdade pode ter a sua integridade física ameaçada, enfim. Apesar de ser um conceito vago, deve-se pensar tanto na proteção do adolescente quanto da sociedade. É isso aí, pessoal. Fechamos essa aula aqui sobre os atos infracionais e as medidas socioeducativas no ECA. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Ainda assim, é importante que vocês façam a leitura dos artigos correspondentes, tanto os que tratamos aqui, quanto os que não tivemos a oportunidade de tratar. E lendo, vocês vão aprender ainda mais. Beleza, pessoal? Bons estudos, nos vemos na próxima.